Quando você tiver visão, você começa a olhar para a realidade da vida, para a realidade das coisas que você enfrenta, para a realidade do que você supera e não desiste de lutar, porque você consegue enxergar as bênçãos, mesmo em meio às dificuldades. Você olha, mas não está enxergando. Hoje eu quero conversar com você no quadro Semente da Palavra sobre um tema muito importante, a diferença entre vista e visão. E para isso, eu gostaria de pedir para você apoiar esse canal. Não esqueça de deixar o seu curtir, de se inscrever aqui, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder e deixar o seu comentário sobre esse quadro que toda semana está aqui trazendo uma lição, uma semente da Palavra de Deus para a sua vida. Esse é o Semente da Palavra e hoje o nosso tema então é Vista e Visão. Essa história vem a partir de Números 13 e 14, que eu gostaria de compartilhar com você, que nos mostra o momento que Deus fala sobre a terra prometida ao seu povo. Deus trouxe uma promessa de uma terra que Ele daria por herança, uma terra que mana leite e mel, uma terra valiosa que era presente para o seu povo. E para espiar essa terra que ele estava presenteando, ele manda 12 espias, 12 homens, olhar a terra e trazer um relatório sobre ela. Números 13 nos mostra quem são esses homens. E o que acontece é que quando eles chegam nesse local, nós temos uma surpresa e uma realidade. Dos 12 homens que foram espiar a terra, 10 voltaram reclamando e 2 voltaram prontos para conquistá-la. Aqui nós vemos uma clara diferença que muitas vezes as pessoas veem, mas não estão tendo visão. Elas enxergam, mas elas simplesmente enxergam sem ter a visão. E para ajudar, eu quero reforçar o significado dessas palavras que está no conteúdo dessa semana. Vista é o ato de ver, capacidade física de enxergar aquilo que os olhos alcançam. Visão é quando você vê com compreensão, você vê com uma revelação. É a capacidade de dar sentido, de interpretar o que vê e projetar a direção. Conecta presente e futuro e dá um significado àquilo que está pela frente. Ou seja, a vista é você enxergar. E não necessariamente você está vendo quando você enxerga. É o ato natural que nós temos de ver. A visão é quando você interpreta, você vê além. Pessoas com visão são aquelas que têm a capacidade de ver além do que os olhos veem. Aqueles 10 homens que foram reconhecer essa terra, eles apenas viram, mas não tiveram visão. Qual é a marca de pessoas que têm apenas vistas? Quando elas olham para o tamanho do desafio, quando elas olham para o tamanho dos obstáculos, elas reclamam. Elas olham para a situação e murmuram. Além disso, essas pessoas agem com medo. Por causa de ter apenas vista e não visão, elas paralisam. Elas não conseguem avançar, elas não conseguem direcionar a sua vida, elas ficam estagnadas, reclamando, dizendo que é muito difícil e paralisadas. Essas pessoas comparam aqueles homens quando viram o tamanho do desafio que teria na terra que Deus presenteou, o tamanho dos inimigos que habitavam naquelas terras, eles compararam com a realidade deles e essa comparação os paralisou mais uma vez. Eles diziam, não podemos entrar lá, nós somos pequenos perto deles. E a comparação, assim como na vida de muitas pessoas hoje em dia, foi paralisando eles. E talvez a pior consequência de pessoas que apenas têm vista foi quando eles contaminaram todo o povo. Em Números 14, já no 1º e 2º versículo diz que todo o povo, toda a comunidade naquela noite, ao ter esse relatório, esse pessimismo, essa vista diante da realidade, começaram a chorar e a se queixar, a reclamar, foram contagiadas pelo negativo, foram contagiadas pelo pessimismo, perderam a capacidade de reação diante da vista que paralisava a sua visão. Mas aqui surge 2 homens que tinham visão. A Bíblia nos fala que daqueles 10 que reclamaram,
Os dos 12 espias, os 2 que tiveram visão, os 2 que não se limitaram apenas a ter a vista, eram Josué e Calebe. E para manter a visão, a Bíblia diz que eles tiveram que lutar, pois não era fácil em meio a tanta gente que via tão pequeno, que vivia apenas por vista, contagiar aquelas pessoas com visão. E eles então entraram no meio daquele povo, e lá eles firmaram a verdade do que estavam vendo. Eles falaram: a terra é excelente, e nos ensinam uma lição sobre visão. Quando Deus nos presenteia, a gente enxerga as bênçãos, mesmo que tenha dificuldades. A gente enxerga o que nós vamos ganhar e o quanto Deus nos proporciona coisas boas, mesmo que tenham lutas a travar. Visão não significa que tudo está correto. Visão não significa que tudo será fácil. Visão significa que mesmo com as dificuldades, você sabe quem é o seu Deus e você sabe quantas bênçãos tem na sua vida. Aqueles homens se ergueram a sua voz, lutaram contra aquele desânimo e falaram: a terra é excelente. E falaram mais: o Senhor está conosco, não tenha medo deles. A visão lhes fez lembrar. É uma promessa de Deus na nossa vida. As possibilidades que nós temos, a bênção que nós ganhamos, nos possibilita acreditar, nos possibilita lutar e não se entregar ao desânimo, mas ter a visão que mesmo com lutas e batalhas, o Senhor está conosco. Essa é uma realidade que nos tira da fantasia e é uma semente da palavra para gerar raiz, para ser nutrida na sua vida e para você colher os frutos que ela darão. Quando você tiver visão, você começa a olhar para a realidade da vida, para a realidade das coisas que você enfrenta, para a realidade do que você supera e não desiste de lutar, porque você consegue enxergar as bênçãos, mesmo em meio às dificuldades. Quais são as lutas que você está travando, mas que elas não significam que tudo está perdido, que elas não são convite para você reclamar, que elas não são convite para você desanimar e nem para contagiar outros com esse desânimo, mas de você perceber que Deus é maior que qualquer luta e dificuldade. Homens e mulheres que transformaram a história são pessoas que têm visão. E como a frase de Goethe, na qual ele diz: o ser humano enxerga aquilo que ele carrega no coração. O que tem no seu coração? O que tem habitado em você, que tem feito você enxergar a realidade, enxergar o mundo? Eu desejo que você, nessa reflexão, deixe essa semente da visão contagiar a tua vida. E pare de reclamar, pare de diminuir o poder de Deus em meias circunstâncias. E peça para Ele te conceder essa luta para ter visão e para lutar, para vencer, para conquistar as coisas que Ele presenteia na tua vida. Eu encerro lembrando para você que dos 12 espias, nós só lembramos o nome de 2, Josué e Calebe, porque eles marcaram a história de nunca perder a visão, mesmo em meio às batalhas. Que você hoje deixe essa semente tomar um lugar especial na sua vida e faça uma verdadeira reflexão na qual você se pergunta: o que eu não estou enxergando? Aonde Deus precisa me dar visão? Na minha vida pessoal, na minha vida profissional, em todas as circunstâncias que eu passo. Que Deus te dê uma visão e que você possa lutar com ela, possa lutar por ela para conseguir as bênçãos de Deus, para viver satisfeito, pleno no plano de Deus para a sua vida. Essa é a semente da palavra do dia de hoje. Se gostou, se está gostando dessa série, ajude o nosso canal que está começando e que precisamos do seu apoio para essa mensagem chegar a muitas pessoas. Não saia desse vídeo sem já compartilhar com alguém, sem já deixar o seu curtir, o seu comentário e lembre-se sempre de se inscrever no canal. Até a próxima semente da palavra e desejo a você todas as bênçãos. Que Deus te dê visão.